sensíveis agora para ouvir a tua palavra. Não é a palavra, Senhor, do meu irmão, não é a minha palavra, é a tua palavra. E a tua palavra por si só ela liberta. A tua palavra por si só ela transforma. A tua palavra ela tem poder. Ela tem poder para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias, as algemas, as correntes. Ela tem poder para curar. Ela tem poder para alcançar. Em nome do Senhor Jesus, dá autoridade para o meu irmão agora. Ousadia do teu Santo Espírito. Usa ele, eu sei que ele já refletiu. Eu sei que o Senhor já falou com ele. E mostra, Senhor amado, para nós a palavra como o Senhor colocou no coração dele. Em nome de Jesus. Que essas palavras, Senhor amado, seja uma palavra muito clara para nós. Porque o teu Espírito vai, Senhor, trazer o discernimento dela para nós. Em nome de Jesus. Obrigada, porque nós somos privilegiados por ouvir a tua palavra. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos dá muito além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente espera. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos subiram aqui hoje precisando de algo. Coloca algo aí no seu coração, irmão, para o Senhor falar com você agora. Você não sabe o que o Senhor vai falar, nem eu. Pede uma resposta para Deus através dessa palavra. Em nome de Jesus, seja sensível à palavra. Nós não temos que ser sensíveis, nós temos que honrar sim as pessoas que ministram, mas nós temos que ser sensíveis e submissos à palavra de Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade através do nosso irmão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Cobre ele com teu sangue, cobre tudo que é dele, guarda a mente dele, em nome de Jesus. Alcança as pessoas que estão assistindo pela internet. Senhor, que haja vida sobre essa vida que está assistindo a gente. Em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa, tira ela desse marasmo dessa casa e faz, Senhor, ela congregar. Em nome do Senhor Jesus, tira todo embaraço, alcança a saúde dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, visita esse lar bagunçado agora. Em nome do Senhor Jesus, receba da porção do Senhor através dessa palavra, você que está em casa também, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Glorifico ao Pai, nosso majestoso Senhor, porque Deus já está falando, né? Aleluia. Já usou a pastora para falar com a gente. E eu fico muito feliz quando eu vejo que Deus, que existem pessoas que têm ouvido a voz de Deus e têm se posicionado, porque tudo que ela falou está relacionado à palavra que vai ser ministrada hoje. Os irmãos podem sentar. Vou pedir para a Sandra passar um vídeo. Esse vídeo já foi enviado para o grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, tudo. Acredito que muitos já viram, mas eu gostaria de passar o vídeo para a gente poder estar refletindo, esclarecendo algumas coisas, como a Simone mesmo disse aqui, para que as coisas fiquem claras. Porque às vezes a gente usa termos e a gente tem a tendência de trazer uma palavra que traz muito peso e de repente a gente não entende, não compreende, porque a palavra em si, eu estava até vindo para cá, estava falando com a Caquinha a respeito disso, porque, por exemplo, um exemplo bem simples, quando a gente fala ministério, a gente já associa um negócio grande, pesado, não sei, tem uma conotação de que traz algo, não sei explicar, mas parece que tem algo muito, muito forte por trás, quando na verdade a palavra ministério significa serviço. Então quando a gente fala ministério, eu tenho ministério, já traz aquela coisa de o cara tem algum cargo, o cara tem alguma coisa. Não, eu tenho um serviço, eu tenho um trabalho. Então quando a gente fala, venha para a igreja para um ministério, eu tenho um trabalho a fazer. Então Deus te chama para um trabalho, Ele te chama para o ministério. A igreja é um ministério, é um trabalho. Não é para ficar parado, é o que a Simone estava falando, é algo para a gente se mexer. É um trabalho, cada um tem uma função, mas é um trabalho, é um serviço. Então eu vou deixar o vídeo passando, depois a gente esclarece.
Eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosaman imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências do navio ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio é... perfeitamente qual é o propósito desse navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Maria Macmillan. É você que vejo juntar-se aos sábios. Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45.
bordo. Todo o projeto para o novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Vivi está feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do... De 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas despachados. Estão operacionais, né? Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Mayer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação em botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Amém? Eu acho que o vídeo em si já fala por si só, né? Para mim esse vídeo já é administração, não precisaria nem falar mais nada. Para quem é bom entendedor, meia palavra basta, né? Escolhas, Jack. Você irá ou vai se contentar em apenas estudar sobre? E ele fala, né? Qual que é o mais importante? O que vem primeiro? A igreja ou o seu propósito como um todo? Ali a gente vê várias coisas que dá para extrair da Bíblia, né? Várias coisas que Deus fala através da palavra. Eu gostaria que a igreja pegasse a Bíblia e abrisse Isaías 6. Simone falou que não sabia por quê desse versículo. É esse mesmo, Isaías 6. Justamente a passagem que ela falou. Isaías 6, a partir do versículo 8. Exatamente o versículo que a pastora falou no início. Esse vídeo aí eu já tenho há muito tempo guardado. Aí eu compartilhei com a Simone. Esse vídeo eu tenho um tempo e eu sempre, desde que eu vi esse vídeo, eu falei, um dia eu vou ministrar sobre esse vídeo. E quando me falaram que eu viria hoje, eu senti de falar justamente dele hoje. E veio de encontro, veio a ser confirmado através da
Simone sobre chamado, sobre a gente fazer algo, né? Então Isaías 6, a partir do verso 8, diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse versículo é muito conhecido nas igrejas. E aí você vai falar: mas por que você está falando disso? O que tem a ver com o vídeo que foi passado? Porque estou falando de chamado. Tudo começa com chamado. Primeiro, começa com Deus encontrando com a gente. Primeiro passo é quando a gente é encontrado. A gente tem uma visão muito egocêntrica, uma visão que a gente olha sempre para a gente olha sempre do nosso lado, sempre o nosso lado a gente olha. É o que a Simone estava falando. E Deus está convidando a gente para a gente mudar a nossa cosmovisão. A gente precisa enxergar como Deus vê, não como a gente vê. E até nessa parte a gente fala: eu era perdido e encontrei Jesus. Está errado. Você era perdido e você foi encontrado por Jesus. Porque só encontra aquilo que está perdido. E quem estava perdido? Jesus ou nós? Se eram nós que estavam perdidos, então Ele que encontrou com a gente. Então a gente encontra Jesus e a gente aceita o chamado e entende a mensagem. E a gente fala: eis-me aqui. Então a gente aceita Jesus como nosso Senhor. E a gente recebe a salvação, que é o que está dizendo aqui. Tocou seus lábios, a sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado, no momento que Ele te chama. E eu estava falando sobre a gente simplificar as palavras. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente começa a entender o chamado, a gente começa: bom, qual é o meu chamado? Aí a gente já vem lá na palavra: bom, qual a sua vocação? Aí a gente pensa: qual é a minha vocação? Eu não sei tocar um instrumento, eu não sei falar em público. Então a gente já começa a pensar em dons. Isso são dons, não são vocação. Porque a vocação nada mais é do que um chamado para uma ação. A palavra vocação, você separa vocare, do grego, que significa chamar, e ação. A união de chamar com ação. É o chamado para uma ação. Então é uma palavra simples. Se você aceitou o chamado, então você tem vocação, porque Deus te chamou para uma ação. Mas qual ação? Aí é a revelação. A gente entende revelação como algo sobrenatural, como algo espiritual, aquela coisa: nossa, Deus me deu um manto. Aquela coisa que você viu na palavra. Não, revelação, revelar a ação. Deus te chama, te dá uma vocação, te chama para uma ação. E Ele revela a ação que Ele quer que você faça. Você vê, em 1 Pedro 2, versículo 9, não precisa vir que eu vou falar para a gente não perder muito tempo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você vê quanta coisa que ele diz que a gente é? Sacerdócio. Sabe o que é sacerdote? Se você pegar a palavra sacerdote e for no Antigo Testamento, o sacerdote era o responsável pela presença de Deus. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ministrar e poder entrar na presença de Deus, e através do sacerdote ele trazia a presença para o povo. Então nós somos esses sacerdotes, aqueles que são responsáveis pela presença. Eu estava falando com o Ministério de Louvor um tempo atrás sobre isso, porque a gente tem essa visão de falar que os músicos são levitas. E está errado. Músico não é levita. Músico são sacerdotes que ministram através da música, ministram Deus através da música. Levíticos é o povo levitas, o povo levítico. E na época que surgiu o povo levítico, o povo estava perdido e Deus precisou escolher uma das tribos para que ele pudesse se manifestar através daquela tribo. E foi escolhido o povo levítico. Então eles começaram a ministrar. Mas os levitas, eles eram responsáveis pelas coisas do templo. E só o sacerdote entrava na presença. Então, se você for pegar os levitas,
eles só cuidam de coisas, eles não têm acesso a Deus, à presença de Deus. Então, se a gente está falando que nós somos levitas, nós não podemos trazer Deus para a igreja, porque nós só somos responsáveis pelas coisas e não pela presença. Só os sacerdotes são responsáveis. E aqui ele diz, somos sacerdotes. Aí ele continua o versículo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamou? Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que te chamou. Então, quem te chama? Jesus. E ele revela a ação. A ação é anunciar a grandeza de Deus. Então, como eu disse, revelação, revelar a ação. É quando a ação de Deus é descortinada. É quando Deus mostra o que Ele está fazendo. E a revelação nos coloca dentro do que Ele está fazendo. Revelação é a gente fazer parte do que Ele está fazendo. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se posicionar. Aí você fala assim, bom, para que eu possa exercer o chamado de uma forma eficaz, eu preciso de unção. E sabe o que é uma unção? É a habilidade para exercer uma função. Aí você fala, habilidade para exercer uma função. Sim, nós estamos aqui, corpo de Cristo é a igreja. Assim como aquele navio, existem vários setores. Existe o marinheiro, existe o comandante, existe a casa de máquinas, existe os cozinheiros. Então, existem várias funções. Não é diferente da nossa igreja. Existem funções. E nós como corpo, se a gente pegar o exemplo de corpo, Jesus é o cabeça, nós somos um corpo. Mas o corpo tem mão, pé, braço, dedo, boca, orelha. Então, existem vários órgãos. Se eu sou mão e quero exercer a função do pé, eu não funciono direito. E se eu sou pé e quero fazer o papel da mão, eu não vou funcionar direito. Então a gente precisa dar clareza de qual é a nossa função, para que a gente possa se posicionar na função correta e exercer o chamado de forma eficaz. A gente só vai funcionar se estivermos na posição correta. Se a gente não se alinhar, a coisa não vai fluir, porque a gente está fazendo um papel que não deveria ser feito. E aí você fala, a Simone falou muito de sabedoria, precisamos de sabedoria. É aquilo que Paulo disse, que dê espírito de sabedoria e revelação. Então, revelação já falamos. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de Deus para colocar em prática a ação que foi revelada. Então, é tudo uma coisa que está interligado. Aí, o que Deus fala? Por que eu trouxe Isaías 6? Simplesmente para mostrar o que está acontecendo com a igreja. Eu sei o que a Simone está incomodada, eu sei porque ela está assim, porque eu também estou. Aqueles que começam a entender a mensagem de Deus, começam a ser incomodados. Porque a igreja está vivendo Isaías 6. Entendeu a mensagem? Eis-me aqui, Senhor. Só que a palavra já foi liberada. Em Mateus 28 e em Marcos 16. Jesus deu duas ordens para que a gente fizesse. São apenas duas coisas que Deus falou para a gente fazer. E nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor. E Jesus já falou, eu já enviei, eu já falei o que você tem que fazer. E você ainda está falando eis-me aqui, mas eu já falei, a palavra já foi liberada, então cadê? Começa a fazer, eu já falei o que é para fazer. Mateus 28, 19 é o versículo famoso, ide, fazer discípulos. Nós aprendemos que o ide e fazer discípulos, no original, está no gerúndio. Seria indo, fazendo. Então, o que Deus está falando? Que a gente precisa estar em constante movimento, falando. E o de Marcos, eu não falei, o de Marcos é a passagem que fala: vão pelo mundo e pregue o Evangelho. Então, são duas ordens: pregar o Evangelho e fazer discípulos. E Deus está falando: vai indo, fazendo discípulos. E como a gente faz discípulo? Você não consegue fazer discípulo se estiver distante. Você só faz discípulos andando junto. Para você fazer um discípulo, você tem que ser exemplo. O discípulo, ele segue o exemplo do mestre. Então, o discípulo precisa ser discipulado. Você precisa estar junto, ver as necessidades. Quais são as necessidades do meu irmão? Aí você fala assim, pô, mas a palavra diz ide. A gente já tem logo na mente aquela coisa da missão.
Estava aqui domingo o casal de missionários e a gente já logo pensa, aí já é fazer missões, vamos lá para fora, é ir na rua pregando o evangelho. Não necessariamente. De repente tem alguém na igreja, tem muitas pessoas na igreja que estão machucadas, estão feridas, precisando de ajuda. E a gente não tem capacidade de olhar para o lado e perceber a necessidade do irmão que está do lado. Às vezes a pessoa está passando fome e você tem condições de ajudar e não ajuda, porque você não percebe que ela está precisando. E às vezes é isso, esse ir e fazer discípulos está nisso, a gente está ali sabendo o que está acontecendo com a pessoa, as dificuldades. Às vezes acontece alguma coisa na semana com o irmão, a gente nem fica sabendo, depois de 2, 3 meses a gente fica sabendo. Então a gente precisa começar a se alinhar e se aproximar dos irmãos. A Simone e o Daniel, eles têm falado muito de pedir ajuda das pessoas, por quê? Alô? Porque eles estão ficando sobrecarregados. Como ela disse aqui um tempo atrás, a igreja não é deles, não é do Daniel e da Simone, a igreja é nossa. E se cada um exercer sua função, não pesa para ninguém. Tem muitas pessoas sobrecarregadas. É muito fácil apontar o dedo e criticar alguém quando você também não faz nada. Como disse aqui, existe um lugar no barco que é confortável. E quem quer ir para fora? Salvar as vidas. Milhões de pessoas estão morrendo. E para falar um pouco disso, de posicionamento, para vocês terem uma ideia, eu peguei um exemplo da Bíblia. Talvez a gente leia e não repara isso. Se você ler Gênesis 15, vai falar, Deus fala que o povo judeu, ele ficaria escravo no Egito por 400 anos. É o que diz a palavra. Aí eu vou pegar e colocar uma pulguinha atrás da orelha de cada um. Êxodo 12 fala que eles ficaram 430 anos. Aí eu pergunto para a igreja, Deus errou? Ele falou 400 e ele saiu com 430, por que 30 anos a mais? Deus liberou a palavra, disse 400. Mas o povo não se posicionou na palavra que foi liberada. E por causa disso ficaram 30 anos a mais. Porque não teve ninguém capaz de entender a mensagem e se posicionar. Não teve ninguém militando numa promessa que já foi liberada. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Nós estamos falando eis-me aqui e Deus está falando ide e pregai. Fazer discípulos. E nós estamos aqui esperando. Enquanto ninguém se posicionar, a coisa não acontece. A continuação desse versículo do ide fazer discípulos, ele fala que ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Aí o que ele diz? Se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, enquanto a gente não se posicionar, Deus não vai estar com a gente até os fins dos tempos. Por isso que a gente tem essa inconstância. Um dia a gente está bem, outro dia está mal, um dia sente a presença, outro dia não sente a presença. Por quê? Porque a gente não se posicionou. Nós não estamos militando. Então, no momento que a gente deixa de exercer a função, Deus se afasta. No momento que a gente volta para Ele volta. Então fica esse vai e vem, Ele não fica direto com a gente. Imagina se Deus estivesse com a gente todos os dias constante mesmo, andando com a gente. Andando com intimidade, como a Simone disse no começo. A gente fala de comunhão, a palavra comunhão é koinonia, né? E koinonia era muito usada para casais. Por que para casais? Porque ela tem a conotação de que tudo que é meu é seu. É aquele versículo lá onde os discípulos se uniram e dividiram tudo. Isso é koinonia. O que é meu é seu, é o que o casal faz. Quando eles se unem, passa a ser tudo nosso. Não é mais meu, não é mais daqui, é nosso. Porque tornamos uma só carne. E é o que Deus fala, que a gente é um com Cristo. E tem uma coisa que acontece que às vezes a gente às vezes não entende. Em João 1, se eu não me engano, agora eu vou saber o versículo correto. É João 1, eu sei que é João 1. Que fala que Jesus fala,
para Natanael: você verá muito mais coisas do que isso, você verá anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Essa passagem acontece também com Jacó, quando Jacó fala que viu uma escada e anjos subiam e desciam. E Jacó fala que ele entendeu que aquilo era a casa de Deus, os anjos subindo e descendo. Então, se você pegar o Novo Testamento com o Antigo, você vai perceber que aquela escada era Jesus. E os anjos sobem e descem. Por que sobem e descem? Eles descem para ministrar. Cumpriu a missão, eles sobem. Os que cumpriram estão subindo. Os que ainda têm a missão estão descendo. Então os anjos sobem e descem para ministrar. João 1,51. A Samira achou. Só que, o que a gente precisa entender? Para Deus, não tem separação de Jesus e igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Alguém já viu uma cabeça andando sem corpo? Então, para Deus, na visão de Deus, igreja e Cristo é uma coisa só. Então, o que ele está dizendo? Se a gente se posicionar, nós somos a conexão do céu com a terra. A igreja é a conexão do céu com a terra, onde anjos sobem, descem e ministram no povo. E aí a gente vai ouvir no noticiário: anjos invadiram a terra, foram vistos sinais e maravilhas. Os anjos vão invadir as nossas reuniões e vai bagunçar tudo. Sabe aqueles cultos onde você prepara as coisas e estabelece uma ordem e de repente muda tudo? Porque o louvor fluiu e ficou uma música, ficou 1 hora. Aí a pessoa ia pregar, não consegue pregar a palavra inteira, porque os anjos invadem e bagunça tudo. Quando Deus vem, ele bagunça tudo. E nós somos essa conexão do céu com a terra. E para que isso aconteça, precisamos nos posicionar de maneira correta, para que isso aconteça. E é isso que Deus quer para a gente hoje. Esse alerta para que a gente possa se posicionar de forma correta. De forma que a gente seja um com Cristo. E de que os anjos possam descer e subir para ministrar. Essa é a vontade de Deus. É a ligação do céu com a terra. E na verdade o céu desce para a terra. Eu sei que a gente fala muito quando a gente fala de Apocalipse, a gente fala muito a visão nossa é: vamos para o céu. Na verdade a gente vai encontrar com Deus nos ares, mas vamos descer para a terra de novo. Na verdade o céu vai descer para a terra. Essa é que é a realidade. E aqui, as palavras que ficou, para mim pegou forte, foi essa: então, Jack, você irá ou vai se contentar em apenas estudar sobre? Em outras palavras, é uma coisa que o Rafael sempre fala, a gente sempre fala disso. Em outras palavras, o que estava dizendo? Você vai ficar filosofando ou vai agir? Vai ficar indo para os cultos para receber, para ficar cheio, estar preparado? Ou vai começar a ser exemplo para outros? Para que os outros possam te imitar? Nós vamos ficar pensando somente no nosso bem-estar? Ou nós vamos começar a olhar as necessidades alheias? Hoje, a tendência da igreja é viver uma vida hedonista. Aí talvez você não sabe o significado. Hedonista é um estilo de vida que busca realizar os prazeres, a satisfação pessoal. Eu não sei vocês, mas para mim é a realidade da igreja do Brasil hoje, da grande maioria. Não posso dizer todas, porque existem ainda igrejas, existem os remanescentes. Mas hoje o que se busca mesmo é a satisfação pessoal, mesmo na igreja. Tanto que as igrejas têm feito shows, espetáculos, porque quer agradar as pessoas. É uma forma de satisfazer as vontades das pessoas, quando na verdade Deus quer que pregue o Evangelho. Então, a palavra de hoje era sobre isso. Na verdade, não é algo tão pesado, não é algo que a gente precisa sair para fazer missões. É lógico que cada um tem seu chamado, sabe o que Deus quer para você. Tem pessoas que realmente têm chamado, que sentem a necessidade de ir para outro lugar, de fazer missões. Mas é simples, falar de Deus é falar da palavra e fazer discípulos. O mais difícil, eu acho, é fazer discípulos, porque precisa andar junto, precisa caminhar junto. A Simone fez no final do ano, ela fez um clamor na igreja pedindo isso, para que a gente volte à comunhão, voltar
a andar juntos, se unir, ter prazer de estar junto e ser discipulados. E eu gostaria de encerrar aqui e deixando uma questão para a igreja, que é o que Deus pediu para que eu falasse. Você é o barco ou é o bote salva-vidas? As pessoas estão morrendo por aí. Escolhas. Você precisa decidir, escolhas. Deus tem nos chamado para ser bênção, mas nós estamos muito focados em ter bênção, quando na verdade devemos ser bênção para outras pessoas. Então essa é a questão. Escolhas. Vir para o culto, falar do amor de Deus, ficar em casa, assistindo os programas que gostam. Aí são escolhas. A gente decide. Como disse aqui. Escolhas, Jack. Somos barco ou somos bote salva-vidas? O que é mais importante? As dependências da igreja ou seu propósito como um todo? E o propósito de Deus é claro, né? É revelar a Cristo. Então o nosso propósito, se você for pegar a Bíblia e estudar, você vai entender que o propósito é revelar a Cristo. Esse é o propósito de Deus. É simples. Mostrar a Cristo como? Com atitudes, com palavras, com gestos, com qualquer coisa que revele a Cristo, sendo um amoroso, todas as formas que represente a Cristo. E os frutos do Espírito todos já sabemos, né? E são esses frutos que devemos manifestar para que o Cristo seja revelado. Amém? A mensagem que tinha era somente isso. Amém? Deus é fiel, né, irmãos? Amém. Vamos levantar para orar?